Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio aprovam um projeto de decreto legislativo que repassa 30 milhões da Câmara Municipal para a Prefeitura do Rio. A gente buscou, com a mesa diretora, com todos os vereadores assinando o projeto, aprovando uma destinação de 30 milhões de reais, atingindo no total 100 milhões de reais para poder ajudar aqueles que mais precisam. Prefeito do Rio elogia a doação da Câmara e afirma que dinheiro vai ser utilizado no programa Auxílio Carioca. Presidente, muito obrigado pela sensibilidade da Câmara de Vereadores, pelo apoio. A Câmara de Vereadores se mobiliza nesse momento, buscando ajudar a população carioca. E uma audiência virtual de 2 comissões permanentes discute a regulamentação do uso das vias públicas por aplicativos de transporte. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando da doação da Câmara Municipal de 30 milhões de reais para os cofres da Prefeitura. O repasse é imediato. Nessa quinta-feira, o prefeito Eduardo Paes receberá o cheque durante uma solenidade no Palácio Pedro Ernesto. O projeto de decreto legislativo que destina os 30 milhões à Prefeitura foi aprovado durante sessão extraordinária dessa quarta-feira. Foi um dia histórico para o Legislativo carioca. Os vereadores aprovaram mais um projeto na luta contra a pandemia do novo coronavírus. O parlamento aprovou a doação de 30 milhões de reais da Câmara Municipal para a Prefeitura do Rio. O dinheiro vai ser usado em ações de combate à Covid-19. Eu quero aproveitar o ensejo para parabenizar a mesa diretora por essa iniciativa e penso que é assim mesmo, quando a gente tem seriedade no trato do recurso público, nós temos que proceder a economias e atender efetivamente às necessidades da cidade. Sempre nos momentos em que a cidade passa por grande dificuldade, a Câmara Municipal prova a sua sensibilidade com relação à população carioca, desde a época da gestão do vereador Jorge Felipe, que a Câmara tem por medida, praticamente todos os anos, conseguir ajudar o Poder Executivo, seja na questão de saúde, na questão de educação, e agora a gente vive um momento ainda mais crítico e delicado. A gente precisa ajudar a saúde, precisa ajudar a educação e precisa ajudar a população na recuperação econômica e financeira de todos. Eu quero parabenizar aqui a casa, parabenizar a Vossa Excelência. Eu estava olhando aqui os números do programa Auxílio Carioca. Na verdade, esses 30 milhões que a Câmara está disponibilizando vai ser responsável por todo o cartão Família Carioca, pelo aquele projeto em relação às famílias mais pobres, 23 mil famílias, e todo o recurso do comércio ambulante. Mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência e toda a mesa diretora por esta iniciativa que acontece num momento tão crítico para a Prefeitura. Eu acho que esses recursos, com toda a certeza, vão ajudar e ajudar muito, mas eu também não poderia deixar de me referir à gestão passada do nobre vereador, nosso presidente Jorge Felipe, que sempre socorreu o executivo, principalmente a área de saúde. Então, acho que tem que ser assim. Eu queria parabenizar a mesa diretora, na pessoa do presidente Carlos Caiado, e a minha confusão de nome faz sentido, porque é também parabenizar a mesa diretora anterior pela economia de recursos. É absolutamente importante que todos os recursos economizados aqui no âmbito do legislativo possam ser destinados para aquelas emergências que a prefeitura, que a cidade vive. Então é um parabéns, e um parabéns para todos nós, né? Acho que é o projeto com unanimidade aí, não sei se 50 ou 51 vereadores, que bom que todos têm a mesma compreensão e a compreensão correta nesse momento. A economia de recursos públicos, o recurso é da população, deve ser destinado à população. Deixar registrado aqui o bom trabalho feito durante muitos anos, e eu testemunho isso, porque estou nessa casa há 5 mandatos, do presidente Jorge Felipe, que nos conduziu e muitas vezes liderou essa Casa de Leis no sentido de ajudar o Poder Executivo. Na mesma linha vai o nosso jovem, mas experiente vereador que preside a nossa casa nos dias de hoje,
meu amigo, do início da minha vida pública, o vereador Carlos Caiado, a quem também tem demonstrado grande eficiência na condução dos trabalhos dessa casa. Eu quero, sobremaneira, cumprimentá-lo, parabenizá-lo pela iniciativa e parabenizar toda a mesa diretora. Acho que isso é de suma importância. E quanto mais quando isso é carimbado para o socorro aos pobres. Acho que isso, nesse momento, é fantástico. Gostaria também de parabenizar todos os vereadores por este momento tão importante, é um valor muito bem destinado, um valor grande. Queria parabenizar também, primordialmente, o senhor por estar conduzindo esse processo, como foi dito pelos demais, muita generosidade sua compartilhar com todos este momento. Eu acho que a Câmara sempre fez um gesto de solidariedade e principalmente de respeito à população carioca. Não resta dúvida que tudo que está sendo realizado dentro desta casa é pensando exatamente no carioca, pensando nas pessoas que estão hoje sofrendo com esse problema da Covid. A Câmara Municipal, a todos os momentos, vem enfrentando e buscando mecanismos para poder enfrentar esse vírus, infelizmente, maldito mesmo, e com um projeto de lei. Ao mesmo tempo também, no início da legislatura, foi criada uma comissão de representação do combate à Covid, e agora, nesse momento assim, de anúncio da Prefeitura, com decreto, decretado, inclusive aprovado ontem na LERJ, com feriado, a gente buscou, com a mesa diretora e com todos os vereadores assinando o projeto, aprovando uma destinação de 30 milhões de reais, atingindo no total 100 milhões de reais para poder ajudar aqueles que mais precisam. Os ambulantes cadastrados, aquelas pessoas que precisam levar para a prateleira de casa a comida para os seus entes queridos, então, para os seus familiares. Então, é uma ação muito importante. Sem dúvida alguma que a mesa diretora e a Câmara Municipal, todos os vereadores estão de parabéns. Foi aprovado em segunda discussão o projeto que cria o selo Parceiro das Mulheres para entidades sociais, empresas e outras instituições que desenvolverem ações de inserção no mercado de trabalho para mulheres vítimas de violência doméstica. Foi aprovado ainda também em primeira discussão o projeto que cria o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Veterinária. O objetivo é socorrer animais acidentados nas ruas do município do Rio. Também aprovado em primeira discussão o projeto que cria o Sistema de Transparência e Rastreamento de Doses da Vacina e Combate à Covid-19. O objetivo é controlar as doses utilizadas. Ainda em primeira discussão, o Parlamento aprovou o projeto que permite a utilização da área que fica embaixo dos viadutos para atividades de segurança, cultura e bem-estar da população. O prefeito Eduardo Paes elogiou a iniciativa da Câmara do Rio de doar 30 milhões de reais aos cofres do município. O dinheiro será utilizado no programa Auxílio Carioca. O benefício vai atingir cerca de 900 mil pessoas. O Auxílio Carioca foi criado com o objetivo de minimizar as perdas financeiras para as pessoas que não poderão trabalhar entre os dias 26 de março e 4 de abril. Neste período, de acordo com o decreto municipal, só estarão abertas as atividades essenciais. O benefício visa principalmente os mais impactados com a pandemia da Covid-19. O anúncio do programa foi feito em uma coletiva de imprensa no Palácio da Cidade, com a participação do presidente da Câmara Municipal, Carlos Caiado, do líder do governo, Thiago Carribeiro, e do parlamentar, Dr. Carlos Eduardo. O Auxílio Carioca vai ajudar 900 mil pessoas, ou seja, 14% da população. O programa vai custar 100 milhões de reais. Desse total, 30 milhões serão doados pela Câmara. Presidente, muito obrigado pela sensibilidade da Câmara de Vereadores, pelo apoio. A Câmara de Vereadores se mobiliza nesse momento, buscando ajudar a população carioca. O programa vai ter 4 fases de atuação. A primeira será pelo cartão Família Carioca, que vai beneficiar cerca de 50 mil famílias, num total de 12 milhões de reais. Cada família vai receber R$ 240, desde que já esteja cadastrada no cartão. O cartão alimentação é voltado para os alunos da rede municipal. Serão 643 mil estudantes. Por cada matrícula, será pago R$ 108,50. Um detalhe importante, as famílias precisam ter este cartão. Já as famílias pobres precisam estar inscritas no Cadastro Único da Prefeitura e não podem receber nenhum outro tipo de benefício. Serão 23 mil famílias que vão receber R$ 200.
O comércio ambulante também será contemplado. Mais de 13.500 pessoas serão beneficiadas com valor de R$ 500, desde que estejam cadastradas junto à Prefeitura. Os interessados podem acompanhar pelo site Carioca Digital se de fato estão cadastrados e aptos a receber o benefício. Quem não tiver acesso à internet poderá buscar uma unidade da Secretaria Municipal de Assistência Social. Essas famílias que são muito frágeis, muito vulneráveis, terão os CREAs e os CRAs, portanto, os nossos equipamentos de referência na cidade, os 47 CRAs e os 14 CREAs à disposição, mesmo durante toda a semana que vem, durante o período, claro, do horário comercial, para que elas tenham a informação de como acessar o novo aplicativo que o Pedro vai explicar. Como é um auxílio de uma vez só, nós não emitiremos um cartão físico, como o cartão alimentação da Secretaria de Educação, nós vamos fazer um cartão digital através de uma plataforma do Banco Santander, e as pessoas, quando entrarem no Carioca Digital, terão as informações como criar esse cartão virtual e poder sacar ou debitar os recursos que serão depositados nessa conta que vai ser aberta para cada uma dessas famílias. Isso não terá custo para as pessoas e esse projeto já está sendo desenvolvido e a gente acredita e temos a convicção, acredita não, até quarta-feira que vem vai estar todo ele disponibilizado para essas famílias e todos os ambulantes. O prefeito Eduardo Paes aproveitou para cobrar ajuda financeira do governo federal. A gente precisa de uma política nacional para enfrentar essa tragédia humanitária que nós estamos vivendo, para que alivie as contas das pessoas mais pobres, dos atores econômicos que geram emprego, dos governos que têm obrigações. A Câmara do Rio discutiu o decreto do Poder Executivo que regulamenta o uso das vias públicas por aplicativos de transporte. Foi durante uma audiência virtual conjunta das comissões de Ciência e Tecnologia e de Transportes e Trânsito. Participaram representantes de aplicativos e de associações de motoristas, além da secretária municipal de Transportes, Maína Celidônio. O texto regulamenta artigos de uma lei federal de 2012 que autoriza os municípios a criarem regras para o transporte de passageiros por meio dos aplicativos ou plataformas de comunicação em rede. O decreto cria uma taxa de 1,5% sobre o faturamento mensal das empresas. Os recursos irão para o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável. Será criado um comitê que vai ficar responsável pelas mudanças de preços e para credenciamento, além de multas em caso de violação das regras. O comitê será composto pela Sete Rio, Procuradoria-Geral do Município, e Plan Rio e Secretaria Municipal de Ordem Pública. Ele coloca algumas diretrizes básicas para o uso do sistema viário urbano. A gente entende que os aplicativos fazem parte do sistema viário hoje em dia, são um ator importante e, desse modo, a CMTR tem obrigação de regular esse tipo de transporte junto com os outros modais. O tratamento é igual aos outros modais? Não é igual, é diferente, né? A gente pode ver pela todas as exigências sobre os ônibus, sobre os táxis, sobre o transporte público, é bem diferente do que a gente está tentando institucionalizar em relação aos aplicativos, mas a gente entende que é necessário sim ter uma regulação, é necessário sim ter um cadastro, tá? O que é muito diferente de qualquer restrição ou proibição da atividade. O representante da Câmara Brasileira de Economia Digital reconheceu a dificuldade de os municípios acompanharem a evolução das plataformas e argumentou que as regras para o funcionamento dos aplicativos já existem na lei e que a criação de uma taxa deveria vir acompanhada de uma contrapartida. Por exemplo, quando a gente fala em preços públicos, a gente já tem um entendimento bastante consolidado no sentido de que não tem natureza tributária. Preço público pressupõe uma contraprestação ou um serviço prestado pelo Estado. E isso não se confunde com fiscalização. O presidente da Associação de Motoristas Particulares Autônomos destacou a importância da participação dos profissionais na discussão sobre mobilidade. De acordo com ele, as mudanças não deveriam ser feitas por decreto. O que a gente vem vendo o tempo todo é tanto o legislativo, ou o executivo, ou a própria empresa, agindo sempre em causa própria de maneira famigerada. Ninguém
ouve diretamente o motorista, essa é uma oportunidade muito rara, e ninguém vê o lado do cidadão motorista. O cidadão motorista é um consumidor. Quando toda essa discussão começou lá atrás, em 2016, no Rio de Janeiro tinham 60 mil motoristas. Hoje a gente fala em mais de 120 mil, 150 mil motoristas na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil 1,5 milhão. O vereador doutor Rogério Amorim acredita que a medida deveria ter passado por discussões na Câmara do Rio e que o momento não é o ideal para criar mais encargos à atividade. Minha principal crítica é que uma medida tão séria, tão importante como essa, ainda que a secretária tenha exposto que ela basicamente se baseou na legislação, nos decretos federais e etc., e eu fico sempre muito receoso e um pouco incomodado de assuntos tão importantes como esse não passarem pela casa, pela Câmara dos Vereadores. Eu acredito que os representantes da cidade do Rio de Janeiro, nós, os vereadores, 51 vereadores eleitos, dentro da nossa diversidade, representando cada segmento da sociedade, precisávamos participar dessa discussão. O vereador Pedro Duarte, que é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, acredita que o momento não é o melhor para a entrada em vigor do texto e que a discussão, por envolver a criação de taxas, deveria passar pela Câmara do Rio. Qualquer novo imposto, qualquer nova taxa, tudo que onere a população, deveria passar pelo legislativo antes. Isso, se fosse ser aprovado, e ainda seria outro debate se valeria ou não, mas deveria certamente passar pelo Poder Legislativo, porque é a função originária, inclusive, do Poder Legislativo, poder legislar sobre tributos, se eles devem ou não recair sobre a população. Presidente da Comissão de Administração Pública, o vereador Jorge Felipe sugeriu a realização de outra audiência conjunta para discutir o projeto de lei complementar que estabelece regras mais duras para o funcionamento das plataformas no município. Penso apenas como observação de que, embora o preço público tenha sido imposto aí a título pelo Poder Executivo, penso que essa questão deve ser objeto de lei, não deve ser apenas um ato restrito ao Poder Executivo, independente de questões, se é legal, se é ilegal, se é constitucional ou inconstitucional. Isso é questão que o Judiciário aferirá e se manifestará oportunamente. Os vereadores defenderam o maior controle da Prefeitura e também alertaram para a necessidade de proteção aos motoristas. Eu acho que a gente tem a oportunidade, na hora de discutir essa questão da regulação, de olhar para esses trabalhadores. Eu sei que você, como presidente da Comissão de Transporte, é muito sensível a isso. Um dia você foi na frente da Câmara Municipal, recebeu o pessoal que estava protestando contra o aumento do preço do combustível. Essa turma está sofrendo. A gente precisa, de fato, mexer nessa ferida. Nessa ferida, a gente precisa tomar um cuidado para, quando mexer, não sangrar mais ainda esses trabalhadores. De fato, esse custo, esse 1,5%, não pode ir para os trabalhadores. Eles não aguentam mais, eles já estão sendo massacrados há muito tempo. Por outro lado, nesse momento de desemprego, sim, a Uber cumpriu um papel social importante, né, do desemprego, que muitos trabalhadores conseguiram oferir renda, né, e levar para suas casas. A gente precisa ouvir mais e colocar um projeto de lei no decorrer desse processo para que tenha garantia e, fundamentalmente, mais condições de trabalho. Enquanto a reunião acontecia na internet, do lado de fora da Câmara, os motoristas protestavam. Eles acham que a medida traz custos e mais dificuldades de trabalho para mais de 120 mil profissionais só no município do Rio. Presidente da Comissão de Transportes, o vereador Alexandre Esquerdo conversou com alguns dos manifestantes. É importante essa manifestação, a gente vai estar acompanhando após a audiência, eu vou estar atendendo os líderes dessa manifestação para que, junto com o Poder Executivo, a gente possa encontrar um consenso para esses trabalhadores que estão passando uma dificuldade. É pertinente a questão deles aqui, muito relacionado à falta de informações. O porquê disso? Porque as próprias empresas de aplicativo não fornecem para a Secretaria Municipal de Transporte o cadastro, os dados desses profissionais. A secretária de Transportes e Trânsito fez um apelo para que haja mais transparência no diálogo entre empresas, profissionais e motoristas.
a falas sobre aumentar custos e restrições aos motoristas. Isso já foi falado exaustivamente por mim, de que não haverá nenhum tipo de restrição em relação ao número, ou a que motorista de outros municípios não possa andar no Rio de Janeiro. Essas falas não podem ser repetidas, elas são extremamente assim, contrárias a tudo que eu tenho falado. Nunca saiu do município nenhuma previsão de nenhuma restrição de número ou a circulação ou de acordo com a origem desse motorista, tá? E a questão dos custos, eu acho que cabe às empresas endereçar isso para os seus motoristas. E você vai ver no próximo bloco. Câmara do Rio e Tribunal de Contas do município assinam termo de cooperação técnica. Um termo de cooperação técnica entre a Câmara do Rio e o Tribunal de Contas do município foi assinado nesta quarta-feira. O termo de cooperação técnica entre a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do município vai garantir o compartilhamento de informações e de ferramentas na área de tecnologia da informação. Com isso, será possível aprimorar as ações de governança, garantindo transparência, modernidade e inovação. Aqui na assinatura do termo de cooperação que fizemos com o TCM, a gente elogiou o papel do Tribunal de Contas do município, sempre auxiliando essa Casa Legislativa. E esse termo de cooperação assinado entre a presidência e a mesa diretora com o Tribunal de Contas do município, onde teve a parte técnica da Câmara Municipal e a parte técnica do TCM debruçado num aspecto fundamental na transparência, na busca da economicidade e na modernização da gestão. Então, essa parceria, eu acho que está até aqui o termo de cooperação, é uma cláusula com vários detalhes técnicos que vai ter um avanço muito grande para o Poder Legislativo, sem dúvida alguma. Além de um alinhamento institucional, a parceria vai permitir maior rigor no controle financeiro, contábil e patrimonial dos recursos públicos. É um avanço na gestão, na administração pública. Pelo tribunal ter mais facilidade ao longo do tempo e ter um processo deliberativo mais ligeiro do que da própria Câmara, do Parlamento, porque você decide com 5, 6 pessoas. Então, houve um avanço, muito investimento em treinamento e capacitação na área tecnológica, muito interesse deles que são de carreira. Então, eles avançam, eu acho que esse avanço tem que ficar disponível para o Poder Legislativo. Afinal de contas, o controle externo fica a cargo do Poder Legislativo. Se a gente não puder oferecer um pouquinho dessa inteligência aí, informática para o Legislativo, não tem por que não ter esse tipo de relacionamento na gestão, que atenda aos dois, um poder e o órgão, que é o Tribunal de Contas. Com a parceria, será criada uma automatização de boa parte da área administrativa, integrando sistemas de contabilidade, orçamento, patrimônio e contratos. O ideal é sempre que a Câmara Municipal trabalhe de forma integrada com o Tribunal de Contas do município, que é o órgão de controle que é acessório aqui à Câmara. Então, ao longo dos anos, os vereadores têm conseguido prestar melhor o seu papel de fiscalizador do Poder Executivo, graças muito à ajuda do Tribunal de Contas. Quando faz um termo de cooperação técnica, tecnológica, da forma como está se fazendo agora com a mesa diretora, isso vai ser muito importante porque vai dar mais eficiência aos protocolos que teremos com relação à fiscalização do orçamento, do Poder Executivo Municipal, ao mesmo passo que a gente vai conseguir trazer economicidade para os gastos e investimentos da Câmara e, com certeza, isso é um ganho para a mesa diretora, para o tribunal, para cada vereador aqui que faz o seu papel e cumpre o seu papel fiscalizador. Com essa integração, a expectativa é desenvolver um maior entrosamento na área de gestão, garantindo a todo o processo mais agilidade e economia. A gestão, os contratos, a troca de informação, e aqui, inclusive, na Câmara, nós estamos buscando o pregão eletrônico, então essa troca de informação da parte de tecnologia vai ser fundamental para que essa modernização da gestão ela seja acelerada, que é um objetivo dessa gestão nossa, da mesa diretora, que tem a honra de ser o presidente da casa. E, mais uma vez, agradeço o presidente Tiago Montebello, que esteve aqui presente conosco, e também o conselheiro Guaraná, que é o vice-presidente do Tribunal de Contas, que fizeram questão vir assinar aqui um termo de cooperação conosco, demonstrando a importância desse termo de cooperação para a gestão dessa Casa Legislativa. Confira agora a agenda do Legislativo Municipal dessa quinta-feira. Às 9 horas da manhã, acontece a instalação da Comissão Especial para analisar a relação e as responsabilidades do poder público com o Carnaval.
Fazem parte da comissão os vereadores Tarcísio Mota, Mônica Benício e Verônica Costa. A reunião será em ambiente virtual. Às 10 horas acontece uma reunião da Comissão de Representação do Plano Diretor com as participações do presidente da Federação das Associações de Moradores do Município do Rio de Janeiro e do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio. A reunião será no plenário da Casa. Às 10h30, a Câmara do Rio realiza a entrega do cheque de R$30 milhões ao prefeito Eduardo Paes. A solenidade acontece no Salão Nobre. À 1h30 da tarde, acontece a instalação da comissão especial para acompanhar, estudar e formular políticas públicas para o comércio ambulante na cidade do Rio de Janeiro. Fazem parte da comissão os vereadores Raimon, Tarcísio Mota e Verônica Costa. A reunião será em ambiente virtual. Às 2 da tarde, acontece uma reunião extraordinária da Comissão de Transportes e Trânsito para discutir demandas e necessidades de todos os modais da cidade. Fazem parte da comissão os vereadores Alexandre Esquerdo, Luiz Ramos Filho e Felipe Michel. O encontro será na Sala das Comissões. E também às 2 da tarde começa mais uma sessão plenária. Nessa quinta-feira, dia 25, é celebrado o Dia Nacional do Orgulho Gay. Em virtude da pandemia do coronavírus, as comemorações vão acontecer de forma virtual. Uma lei aprovada na Câmara do Rio há 25 anos trouxe várias conquistas para a população LGBTQI+, e foi uma das pioneiras no país. Orgulho é a palavra que lidera o movimento que já existe há 3 décadas, celebrado em vários países. O Brasil tem um dos maiores movimentos LGBTQI+, do mundo. A Parada do Orgulho Gay em São Paulo, antes da pandemia do novo coronavírus, reunia mais de 2 milhões de pessoas todos os anos. Nesses 30 anos, o movimento que luta pela defesa do reconhecimento de iguais direitos e benefícios para indivíduos LGBTQI+, na sociedade, teve algumas vitórias importantes para a comunidade. A LGBTfobia é uma atitude considerada criminosa. O reconhecimento do casamento civil igualitário. Casais homoafetivos podem adotar crianças. Hoje a população LGBTQI+, é uma realidade, não tem mais o que voltar atrás, né? Por mais que haja apagamentos históricos, mas não tem como voltar atrás. No mínimo tem que se avançar na política pública para essa população. Esse começa a ser o nosso avanço. Tem avanços importantes no campo do legislativo, né? Mas também tem alguns avanços importantes no campo do executivo. Então, a gente tem aí várias decisões do Supremo que vêm fazendo com que essa população ganhe existência e aí se dispute e se discuta a política pública. Ainda não é o que desejávamos, mas a gente precisa pensar que talvez o grande avanço em tudo isso é que a discussão sobre LGBTQI+, gerou a grande discussão das últimas 2 décadas, que foi a discussão sobre gênero. O vereador César Maia sancionou na década de 90, quando ainda era prefeito da cidade do Rio, uma lei que foi considerada pioneira no país. Trata-se da legislação que defende direitos da população LGBTQI+, que completa 25 anos nesse ano. À época, o texto foi apresentado pela Comissão de Direitos Humanos da Casa Legislativa. A lei assegura que na cidade do Rio de Janeiro, nenhum estabelecimento comercial ou repartição pública carioca poderá discriminar pessoas em virtude de suas orientações sexuais ou identidade de gênero. Quando eu fui prefeito, eu publiquei a Lei 2.475, de 1996, que diz assim, no artigo 1º, os estabelecimentos comerciais, industriais e repartições públicas municipais que discriminarem pessoas em virtude de sua orientação sexual, na forma do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Orgânica do município, sofrerão as sanções previstas nessa lei. Parágrafo único, e entende-se por discriminação, para os efeitos dessa lei, impor às pessoas de qualquer orientação sexual situações tais como constrangimento, proibição de ingresso ou permanência, atendimento selecionado, posterior preterimento quando da ocupação e ou imposição do pagamento de mais de uma unidade
nos casos de hotéis, motéis e similares. Para a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Casa, a vereadora Tereza Berger, a legislação vem avançando. Me dá-se uma alegria muito grande saber que há exatamente 25 anos atrás, em 1996, esta comissão já aprovava uma lei de combate ao preconceito e à discriminação. Houveram muitas outras conquistas, como, por exemplo, o casal homoafetivo, hoje é considerado uma entidade familiar. Nós também sabemos que foi uma grande conquista a alteração do registro, do nome no registro civil, que foi uma luta de mais de 40 anos e hoje é uma realidade, uma justa realidade. O Supremo Tribunal Federal, que considerou que a discriminação praticada contra pessoas LGBT deve ser enquadrada na lei de racismo, que pode levar até 5 anos de cadeia, mas há uma luta que nós temos que continuar abraçando, que é a luta por uma valorização igualitária destas pessoas na sociedade. Já a parlamentar Thaís Ferreira destacou que a data serve para refletirmos sobre tudo aquilo que a luta LGBTQI+, representa para a nossa sociedade. É um momento para nós refletirmos sobre o respeito à diversidade de sexualidades e gêneros, porque essa diversidade sempre esteve presente entre nós, contribuindo de incontáveis formas positivas com as nossas comunidades. E é mais uma oportunidade de nós nos comprometermos, todas, todes e todos nós, com a igualdade sem restrições e sem nenhum tipo de preconceito. Esse ano, por conta da pandemia e celebrações pelo Dia Nacional do Orgulho Gay, serão realizadas de maneira virtual. Há sempre algo que se comemorar, né? Estamos vivos, então temos que comemorar. Mas nesse momento tão complicado, tão difícil para o mundo, para o Brasil e para o estado do Rio de Janeiro, a gente não consegue fazer uma comemoração efetiva de uma luta que, historicamente, há mais de 3 décadas, a gente vem tentando ganhar espaço nessa sociedade. Vamos tirar o dia para comemorar, dando visibilidade às nossas artistas. Então, teremos o dia inteiro de encontros e conversas e de apresentações com essas artistas que, historicamente, foi o grande marco divisor da luta LGBTQI no mundo, né? Se a gente pensar o Stonewall em 59, foram as travestis, né? Então, é importante isso. O orgulho não é vaidade, não é querer ser melhor do que os outros, mas é a alegria de ser o que se é e de conquistar o respeito e de proclamar a dignidade. Qualquer maneira de amor vale a pena. Por isso, contra o preconceito, a discriminação, o espírito tacanho, pequenino, esse dia tem que ser celebrado. É um dia de reflexão, de consciência e de luta sempre. Viva o orgulho gay! E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia e até amanhã.